Assaltos a ônibus estão preocupando os usuários do transporte público de São Luís. Nesse ano, teve um aumento considerável no número de ocorrências em relação ao ano passado. O maior problema é que menores de idade são responsáveis pela maioria dos assaltos a ônibus na capital, de acordo com a Polícia Militar e o Sindicato dos Rodoviários do Maranhão. Os dados são do Sindicato dos Rodoviários do Maranhão, que contabilizou 307 assaltos entre janeiro e junho deste ano, um aumento de 28% em relação ao mesmo período de 2015. Janeiro foi o mês que mais registrou ocorrências, foram 60. O mês de junho foi o segundo mês do semestre que mais registrou assaltos a ônibus na capital, com 45. As ações nos coletivos estão se tornando cada vez mais audaciosas, como a do ônibus do campus da UFMA, atacado por 3 homens na semana passada. A gente percebe uma questão de impunidade muito grande com relação a esses bandidos que praticam essa modalidade de assalto. Então, o Poder Judiciário está na hora de se manifestar, está na hora de manter esses bandidos atrás das grades, porque estão trazendo prejuízos gravíssimos para os trabalhadores, prejuízos gravíssimos para a sociedade, para o usuário todo, no contexto todo. De acordo com o sindicato, os locais onde mais registraram assaltos no mês de junho em São Luís foram as avenidas Daniel de Latouche, próximo ao Shopping da Ilha, com 10 assaltos. A Getúlio Vargas, com 4 ocorrências, as avenidas dos Franceses, João Pessoa e General Arthur Carvalho e a rua Oswaldo Cruz contabilizaram 2 assaltos cada. De acordo com a Polícia Militar, os assaltos identificados, na maior parte dos casos, têm a participação de menores. Praticamente 80% a 90% da delinquência que ataca as pessoas em ônibus são menores de idade. Daí a complexidade, por causa de uma legislação, eles não ficam apreendidos, essa que é uma realidade, e nós estamos aí fazendo nosso trabalho continuadamente, mas a população precisa saber, através de vocês, da imprensa, que essa delinquência que ataca os ônibus são 80% crianças e adolescentes, marginais, que a gente pode chamar assim, porque eles cometem crime reincidentemente, e uma legislação que não atende aos anseios sociais. E a situação tem preocupado cada vez mais os usuários do transporte coletivo de São Luís. A administradora de empresas, Georgina Costa, diz que tem cuidado redobrado quando precisa usar ônibus na capital. Prestar muita atenção, olhando para os lados, mesmo dentro do ônibus, ter cuidado com a bolsa, não usa o celular, não usa o relógio, cordão, nem pensar, nada. Mesmo com as frequentes operações da polícia para inibir a ação criminosa, a orientação da PM é que os usuários tenham a atenção redobrada quando entrarem nos ônibus. Deixar o celular no silencioso, não atender celular enquanto estiver dentro do transporte coletivo e nem fazer ligações, não ostentar ou portar joias, objetos de uso pessoais. Tá? E quando for efetuar algum pagamento no ônibus, alguma coisa, deixar só o dinheiro já trocado, não ostentar a porta-cédula ou abrir bolsa, no caso das mulheres. Então são cautelas em que as pessoas têm que tomar conhecimento. Outra situação, ficar todo tempo atento. Tem pessoas que no ônibus até dormem, ficam dispersas, procuram observar o ambiente. E se você vê alguma ameaça, algum indivíduo que você conheça, que pratica crimes dentro do ônibus, desça na próxima parada e avisa 190, ou então dentro do ônibus mesmo, se possível, avisa 190, informando o ônibus, a linha e o local onde está. Uma operação conjunta, batizada de Cumpinzeiro, cumpre hoje 55 mandados expedidos pela Justiça Federal de Paragominas, no sudeste do Pará, entre prisão, condução coercitiva, quando a pessoa é levada para depor, e de busca e apreensão em 9 municípios do Pará, Maranhão, Sergipe e Piauí. Quem tem os detalhes é a repórter Sabrina Aires, direto da redação. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde, Ismael. O objetivo da operação é desarticular um esquema criminoso de transporte de madeira. Os alvos são madeireiros, servidores públicos e transportadores de madeira, acusados de formar um esquema para transportar madeira ilegal pelas estradas federais com a conivência de agentes públicos que atuavam no posto de fiscalização da BR-010 a Belém, Brasília. A ação ocorre nas cidades de Belém, no Pará, Passo do Lumiar, São José de Ribamar, Trizidela do Vale e Itinga do Maranhão, e também em cidades do Piauí. Os presos serão encaminhados para a Superintendência da Polícia Federal no Pará para serem ouvidos e depois ficarão à disposição da Justiça. Sabrina Aires, direto da redação para o Portal da Assembleia.
Obrigado, Sabrina. A Polícia Federal também deflagrou na manhã desta terça-feira a Operação Potência para combater o tráfico internacional de drogas nos estádios de Rondônia, Maranhão e Pará. Estão sendo cumpridos 85 mandados judiciais. No Maranhão, a operação está sendo realizada nas cidades de Açailândia e Altamira. Segundo a PF, o grupo-alvo da operação atuava em um sistema de consórcio de drogas, onde vários compradores se articulavam para adquirir cocaína de fornecedores da Bolívia. Ainda de acordo com a Polícia Federal, os integrantes da organização criminosa movimentaram mais de 4 milhões de reais em contas bancárias próprias e de laranjas provenientes do tráfico, além de utilizarem várias empresas de fachada para a lavagem dos valores obtidos com o tráfico. Na reportagem especial que encerra o jornal de hoje, você vai conhecer um pouco mais do método Canguru, que tem auxiliado no desenvolvimento de bebês prematuros na UTI neonatal da maternidade Marli Sarney, em São Luís. O corpinho ainda é frágil e precisa de cuidados especiais. Na UTI neonatal da maternidade Marli Sarney, bebês que nasceram antes dos 9 meses de gestação e estão abaixo do peso recebem esses cuidados. Mas depois, com a saúde estabilizada, eles trocam a incubadora por um método humanizado. É o método Canguru, que permite a aproximação do bebê com a mãe, como se ainda estivesse dentro da barriga. Os benefícios são incalculáveis. Um bebê que nasce prematuro ou de baixo peso, devido a uma restrição de crescimento intrauterino, ele é apartado da sua família e vai para dentro de uma unidade neonatal. Então, para facilitar que essa família, mantenha esse vínculo e construa esses novos papéis de mãe e de pai com essa criança, ele precisa estar junto com seus bebês. Então, o método Canguru, ele facilita com que a família esteja presente. Então, nós apoiamos que eles estejam aqui e que participem desse processo de cuidado com seu bebê. O método Canguru foi desenvolvido para evitar mortes de bebês prematuros. Aqui no Brasil, teve início no início da década de 90 e tem priorizado a participação da família no processo de recuperação do bebê. Além de contribuir com o desenvolvimento do bebê e garantir que ele volte logo para casa, o método estimula ainda mais o afeto entre mãe e filho. Esmeralda que o diga, ela já percebeu que o Gabriel, que nasceu com 8 meses, tem se recuperado bem. Tá mamando bem, se recuperando rápido e não vê a hora de ir para casa, assim, para cuidar mais dele melhor. Rangel não mede esforços para voltar para casa o quanto antes com o filho, que nasceu com apenas 6 meses de gestação. Porque logo a gente está perto do filho da gente, né? Uma parte assim é difícil, mas a gente estando perto do filho da gente é tudo importante pra gente. Ele está se recuperando bem? Bem, tá. Mamando direitinho. E o que mais que eu quero é isso, pra gente ir pra casa. A ideia é que o bebê fique a maior parte do tempo assim, coladinho à mãe, e sinta o aconchego e o calor, que só são possíveis por meio desse contato. Segundo o Ministério da Saúde, o método tem desempenho superior em relação ao aleitamento materno exclusivo. 3 meses após a alta, o índice de reinternações dessas crianças é bem menor. Além do índice de reinternação diminuir, o índice de aleitamento materno também é bem maior com as mães que ficaram numa unidade Canguru como essa. Porque a unidade Canguru, ela faz parte da segunda etapa do método Canguru. A primeira, ela acontece na unidade neonatal, quando o bebê chega, ele está em estado grave. Depois, ela continua na unidade de cuidados intermediários, quando o bebê já vai melhorando clinicamente. E a partir dele ter uma estabilidade clínica boa e a mãe e o pai puderem participar, eles vêm para essa segunda etapa, que é esse local onde a gente acolhe a mãe 24 horas por dia. E ela pode ficar com seu neném, então, 24 horas por dia até a alta. Nós temos o Centro de Referência Nacional, que é o Hospital Universitário Materno-Infantil, e que foi um dos 5 primeiros centros nacionais de referência no método no Brasil, e a Marli Sarney, que é referência estadual a partir de 2013. Impedir a quebra do vínculo entre mãe e filho e estimular o contato permanente. Cuidados que contribuem, acima de tudo, para um crescimento saudável e feliz.
O Portal da Assembleia fica por aqui. Você pode rever todo o conteúdo do jornal no site do Legislativo, que é o al.ma.leg.br. Uma boa terça-feira para você.